Olá pessoal, boa tarde, boa noite. Estou trazendo uma questão de física aqui bastante interessante, que fala na verdade, para calcular a velocidade angular e determinar a posição angular dessa esfera aqui, né? Vou ler a questão com vocês aqui, certo? Um motor elétrico gira uma pequena esfera presa em um bastão de 1,3 metros de comprimento. Dois estudantes decidiram descobrir qual é a velocidade angular da esfera. Um possuía um cronômetro e o outro fez seu melhor para marcar as posições inicial e final da esfera. Após 5 segundos, a esfera realizou um arco de circunferência de aproximadamente 3 metros. Então é o que está mais ou menos aqui no desenho, aqui, não é isso? Os estudantes, muito espertos, decidiram que o ponto onde eles iniciaram a medida seria a origem do movimento. Sabendo disso, qual foi a posição angular final da esfera? E qual foi a velocidade angular? Então tem as alternativas aqui para ser marcadas, não é isso? Então, uma questão para determinar a velocidade. Só que não é uma velocidade qualquer, é velocidade angular, certo? E posição, não é isso? É o seguinte, vou iniciar aqui, ó. Vamos lá, né? Como é que se define velocidade, na verdade, né? A velocidade é definido pelo deslocamento, né? Que um móvel percorre, nesse caso o móvel seria a esfera, pelo tempo, pela variação do tempo que ele levou para percorrer esse movimento, certo? Esse trajeto, né? Ou esse deslocamento, entendeu? Só que aqui no caso do movimento angular, certo? Essa esfera sai daqui e faz um arco ela percorre um arco de circunferência, né, de 3 metros, ele disse aqui. Então, o movimento ele é angular, certo? Então, nesse caso, esse deslocamento seria deslocamento de ângulo, beleza? Por isso que fala velocidade angular, não é isso? Então, o que seria velocidade angular, então? Se a velocidade comum, né, a velocidade escalar seria o deslocamento dividido pelo tempo, a velocidade angular que eu vou chamar de v θ é o que? É o deslocamento angular dividido pela variação de tempo. Como é que a gente acha esse deslocamento angular? O deslocamento angular é justamente o ponto onde ele sai daqui e chega até aqui, fazendo um ângulo, não é isso? Se deslocando, formando um ângulo entre essas duas extremidades, certo? A velocidade angular é quanto um móvel, né? Ele percorre em ângulo num certo tempo, certo? Então, como assim? Esse cara sai daqui e vem para aqui. E ele começa a se deslocar, angularmente falando, né? O ângulo começa a estender, a ficar maior cada vez que ele se movimenta, né? Então, se ele sai daqui, o ângulo começa a abrir, não é isso? Isso é movimento de ângulo e todo movimento possui uma velocidade, não é isso? Se o ângulo se movimentou, que se houve uma variação no ângulo, consequentemente terá uma velocidade angular relacionada a esse movimento, certo? Então é isso. O que seria o nosso deslocamento angular? O deslocamento angular nada mais é, lá da trigonometria, né? Lá da circunferência trigonométrica, como sendo o ΔS dividido pelo raio da circunferência, certo? Ou raio que está relacionado a esse movimento, certo? Se ele fez um movimento circular, não é isso? Então, e o que seria esse ΔS? ΔS é justamente o raio, não, é justamente o arco da circunferência. Então, se eu dividir isso aqui por isso, eu tenho justamente o deslocamento angular, ou na verdade o ângulo que ele fez, né? A variação do ângulo, na verdade, né? Certo? Então, se eu divido esse 3 por esse 1,3, eu tenho justamente a variação do ângulo, ou deslocamento angular, certo? Então, 3 dividido por 1,3, eu vou colocar as unidades aqui, vocês vão ver que isso vai dar uma coisa estranha, né? Se é 3 dividido por 1,3, o θ, né? Esse θ é relacionado a um ângulo, dá aproximadamente, eu nem vou colocar igual aqui, mas dá aproximadamente 2,3. Aí não é mais metro, por quê? Porque se eu dividir 3 por 1,3, dá isso aqui. E metro dividido por metro dá 1. Então a unidade some. Então isso aqui não é mais unidade, não tem unidade para isso aqui. Certo? Isso aqui é ângulo. Então ângulo medido em radiano, né? Radiano, certo? Porque se eu dividir o comprimento do arco pelo raio,
eu tenho agora o ângulo, certo? Ou nesse caso o deslocamento angular. Então, ok. E para achar a velocidade, eu coloco o deslocamento angular aqui, que foi de 2,3 radianos, dividido por quantos segundos? Aqui está dizendo, né? Após 5 segundos de movimento. Então, 5 segundos. O V0, ou o V0 não, o Vθ, né, será o que? 2,3 dividido por 5, isso dá aproximadamente 0,46 radianos, ou radiano, né, por segundo, certo? Então, rad dividido por S, né, ou seja, radiano dividido por segundo, dá radiano por segundo. Então, isso aqui é uma velocidade. Radiano mede ângulo, né? Não é uma unidade em si, mas é o que usamos para estabelecer algo que se relaciona com ângulo. Então, se é 0,46 rad por segundo, isso é velocidade, né? É quanto de ângulo ele desloca em cada segundo, certo? Ele desloca 0,43 radianos por segundo, entendeu? Então, isso que quer dizer. Só que aqui, a velocidade a gente calculou, certo? Deu 0,46, mas as alternativas aqui não estão em radiano por segundo, está em pi radiano. Então, deixa eu apagar, vou guardar isso aqui e isso aqui, certo? Deixa eu só apagar tudo aqui. Então, vamos lá, vou voltar aqui. O ΔS, que foi justamente o ΔS, ΔS não, Δθ, né? Que foi justamente a variação do ângulo. Δθ, variação do ângulo, foi de 2,3 rad, certo? E o Vθ, que foi a velocidade angular, foi de 0,46 rad por segundo. Só que as alternativas aqui estão em pi radiano e não em radiano só. Então a gente tem que transformar isso aqui para pi radiano ainda, né? Não seria converter, mas justamente fazer uma relação com o nosso pi radiano, certo? Ou o pi só, né? Por que aparece esse pi aqui e não aqui? Então as alternativas não conferem com o resultado que eu encontrei aqui na equação, na conta, né? Porque justamente isso aqui está em pi radiano, certo? O que seria o pi radiano? O pi radiano, pessoal, é justamente quando o arco, ou seja, esse comprimento aqui, for igual ao π e esse raio também for igual ao π. Aí a gente diz que esse ângulo é de 1π radiano, certo? Π 3,14 aproximadamente, não é isso? Então, quando isso aqui for π e isso aqui também for π, aí vai valer 1 radiano, certo? Essa é a relação. Então, vamos primeiro, nesse caso aqui, ó, o que eles fizeram, né? O que o exercício disse? O exercício nos disse que esse ponto onde ele saiu foi a posição 0 e aqui foi a posição final, certo? S de posição final e S0 de posição inicial. O S0 é igual a 0, ele disse, certo? A origem foi justamente de onde ele saiu, então posição 0. E pede para calcular quanto que vale o S, certo? O Δθ é o que? Δθ é justamente o S menos o S0. Então a variação do ângulo é justamente isso, esse ângulo final menos esse ângulo inicial. Então, como o ângulo inicial é 0, então alguma coisa menos 0 dá ela mesma, não é isso? Olha aqui, ó. S menos 0, isso aqui é 0. S menos 0 vai dar S, certo? Então, se a gente sabe quanto que é o deslocamento angular, a gente sabe qual que é a posição final. Então, ele pede para calcular a posição angular final. Então, o deslocamento equivale à posição final nesse caso, né? Que é 2,3 rad, mas aqui está em pi radiano, né? Olha aqui, ó, posição final, não é isso?
vou chamar chamou ali de θf, né? Posição final. Seria essa daqui, só que isso aqui está em radiano. E eu tenho que passar para pi radiano. Então vamos fazer uma relação aqui, né? Como eu disse para vocês, um pi radiano, vou montar uma relação aqui, né? Ele é aproximadamente, cara, 3,14 radiano, certo? Olha só que informação interessantíssima. Então, um pi radiano, eu vou passar para pi radiano agora. Ele é aproximadamente 3,14. Então, quanto que vai valer? 2,3 radiano. Ou seja, eu quero passar isso aqui para pi radiano. Então, quanto que vai valer 2,3 radiano em pi radiano, certo? Eu vou chamar isso aqui de x pi radiano, certo? Bom, fazendo aquela famosa regra de 3, né, multiplicando isso aqui e isso aqui, nós chegaremos no seguinte valor. Fazendo a regra de 3, né, esse cara multiplica esse, fica 2,3 pi, não é isso? E esse multiplica esse, igual a 3,14 x pi ou πx, né? Tanto faz. A ordem dos fatores ele não vai alterar o produto ali. Então, é isso. 3,14 x pi. Então, quanto que vale x, que é o que eu quero encontrar aqui? Vai ser 2,3, né? 2,3 pi dividido por 3,14 aproximadamente, claro, né? Vou colocar uma aproximada aqui. Pi. Então esse é o valor de x. E dividindo isso, nós teremos aproximadamente 0,73 pi radiano. Ok? Então, transformei de radiano para pi radiano. 0,73 pi radiano. Então já temos aqui uma das alternativas, né, que é a posição final. Ou pode ser essa ou pode ser essa. Agora falta calcular a velocidade angular, né? A velocidade angular aqui deu 0,43 radiano por segundo. Mas eu tenho que passar para pi radiano por segundo, certo? Então tem uma conversão ali, né? Que é a mesma conversão, é uma relação entre pi e o valor que eu encontrei aqui. A mesma coisa que eu fiz aqui eu vou fazer lá, certo? A mesma coisa eu faço aqui, né? 0,46. Opa, peraí. 1 pi radiano por segundo, vou colocar assim, né? É aproximadamente 3,14 radiano por segundo. Então vou passar de radiano por segundo para pi radiano por segundo, né? Então eu quero encontrar um valor, algo relacionado a esse pi aqui. Então eu quero passar de 0,46 rad para 3 ou para pi rad, né? Então, se 1 pi radiano por segundo vale isso aqui, quanto que vai valer 0,46 radianos por segundo, não é isso? Rad por segundo, vocês já entenderam, né? A ideia aqui. Então, quanto vai valer esse cara aqui nesse formato aqui? Então, a mesma coisa que eu fiz, né? Na outra equação, eu faço nessa. Multiplica cruzado, nós vamos achar um valor disso aqui, ó. 0,46 dividido por 3,14. 3,14, certo? Isso dá um valor aproximado de 0,15 pi radiano por segundo. Então, dividindo esse valor por esse, eu passo de radiano por segundo para pi radiano por segundo. Aí as alternativas conferem, né? A letra B é esse cara e esse cara, certo? Não pode ser essa porque aqui deu 31 a velocidade angular. Esse ômega, né? Seria ômega de velocidade angular, certo? Eu coloquei com outra simbologia aqui, mas não teria problema algum. Essa questão é interessante porque, na verdade, as respostas, a gente chega na resposta fácil. Só que na hora de achar a alternativa, é que a alternativa está em outro formato de escrito, não é isso? Então, é isso, entendeu? É uma questão bastante interessante de física
certo? Que pede para calcular a velocidade angular e posição final angular, né? Então, pessoal, espero que tenha contribuído e incentivado algum de vocês a se interessar um pouco mais por ciência, né? Ciência é isso aqui, ó. É você nem mesmo estar olhando para o movimento, só desse movimento participar do mundo das ideias é possível calcular qual é a velocidade. Olha só que coisa interessante, qual é a velocidade e a posição final. Posição final de onde ele para. Isso é uma coisa magnífica. Por isso que ciência é uma coisa tão extraordinária. A gente consegue prever qual é a velocidade de algo que nem mesmo poderia ter existido, né? Ou poderia ter sido realizado, né? Ou foi realizado, enfim. Eu não preciso nem ter realizado, basta estar no mundo das ideias para isso. Basta eu imaginar que esse cara sai daqui até aqui, percorre 3 metros num raio de 1,3 metros. Então eu sei a velocidade angular desse cara e sei também calcular a velocidade escalar. A ciência não dá isso. A velocidade escalar seria uma relação entre essa velocidade e a velocidade comum, né? Isso que aqui é a velocidade angular, certo? O que significa esse 0,46 rad? Você vê que não é metros mais, é radiano. Que está relacionado com o quanto esse ângulo está abrindo, ou seja, o quanto esse ângulo está variando num tempo de 1 segundo, certo? Então, ele está variando 0,46 radianos a cada segundo. Ou seja, esse ângulo aqui, cada segundinho que passa, esse cara abre 0,46 rad, entendeu? Essa é a velocidade com que esse ângulo ele aumenta, né? Isso, ele vem para cá a cada segundo 0,46 rad, certo? Isso é a velocidade angular. A velocidade linear ou velocidade escalar, no caso, seria medida em metro, né? Unidade de comprimento, certo? E aqui é uma unidade de ângulo. Então eu espero que tenha enriquecido o repertório de vocês e tenha ajudado a incentivar mais, né? A estudar ciência, né? A estudar física ou química ou, enfim, qualquer área do conhecimento científico, não é isso? Fiquei um pouco sumido, né? Mas se sobrar mais algum tempo, eu gravo mais algumas coisas aqui, né, para esse canal. Então é isso, ciência é algo extraordinário, né? Através dela que a gente conseguiu evoluir tanto, não é isso? Então, boa noite para todos.